Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trazer um vídeo atualizado sobre os sinais vitais. Os sinais vitais são indicadores do estado de saúde de um paciente. A mensuração dos sinais vitais tem o objetivo de avaliar as funções corporais básicas do corpo humano. Através dele, verificamos as funções circulatórias, respiratórias, neurais e endócrinas do corpo. Assim sendo, para a avaliação dos sinais vitais, verificamos a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a temperatura corporal, a pressão arterial e a intensidade da dor. Pessoal, com certeza esse tema de sinais vitais, atualizado e referenciado, merece o seu like. Por favor, clique agora no joinha, senão você acaba se esquecendo depois. Vamos iniciar falando sobre a frequência respiratória. A frequência respiratória é definida como o número de respirações realizados por uma pessoa em 1 minuto. É determinada pela inspiração, quando ocorre a entrada de ar e oxigênio, mais a expiração, quando ocorre a saída de ar e de dióxido de carbono. Ou seja, uma respiração consiste em uma inspiração mais uma expiração. A frequência respiratória tem variações conforme a idade, como vamos observar no quadro a seguir. Em recém-nascidos, a frequência respiratória é de 30 a 60 respirações por minuto. Em lactentes até o 6º mês, a frequência respiratória é de 30 a 50 respirações por minuto. Em crianças entre 6 meses e 2 anos, a frequência respiratória é de 25 a 32 respirações por minuto. Em crianças pré-escolares, a frequência respiratória é de 20 a 30 respirações por minuto. Em adolescentes, a frequência respiratória é de 16 a 20 respirações por minuto. E no adulto, a frequência respiratória é de 12 a 20 respirações por minuto. Pessoal, a referência utilizada para esses parâmetros foi de Potter et al. 2018. Para definirmos as terminologias básicas da frequência respiratória, vamos utilizar o parâmetro do adulto. De 12 a 20 respirações por minuto, temos como termo técnico normopneia ou eupneia. Abaixo de 12 respirações por minuto, temos como termo técnico bradipneia. Acima de 20 respirações por minuto, temos como termo técnico taquipneia. Vamos falar agora sobre a temperatura corporal. A temperatura corporal é a diferença entre a quantidade de calor produzido pelo corpo e a quantidade de calor perdido para o ambiente externo. A temperatura corporal geralmente é mensurada nas axilas, mas pode ser mensurada também em outras regiões do corpo, como na cavidade oral, na região inguinal, na via retal e no meato acústico, ou seja, no ouvido. Pessoal, de todos os parâmetros dos sinais vitais, o que encontramos mais divergências nas literaturas, com certeza é a temperatura corporal. Então vamos utilizar aqui uma mescla de alguns autores para determinar melhor o resultado da avaliação da temperatura. Vamos nos basear nos autores Potter e Perry 2018 e Murta et al. 2018. A temperatura corporal pode ser classificada em hipotermia quando estiver abaixo de 36 graus Celsius. Existem 3 classificações de hipotermia:
a hipotermia leve, quando a temperatura está entre 36 e 34 graus Celsius, a hipotermia moderada, quando a temperatura está entre 34 a 30 graus Celsius, e a hipotermia grave, quando a temperatura está abaixo de 30 graus Celsius. O paciente é considerado afebril ou normotérmico quando a temperatura estiver entre 36 a 37,4 graus Celsius. É classificado em estado febril, também chamado de febrícula, quando a temperatura estiver entre 37,5 a 37,9 graus Celsius. É classificado como febre quando a temperatura estiver entre 38 a 38,9 graus Celsius. É classificado como pirexia quando a temperatura estiver entre 39 a 40 graus Celsius. E quando a temperatura estiver acima de 40 graus, é classificado como hiperpirexia. Vamos abordar agora sobre a frequência cardíaca. A frequência cardíaca é determinada pelo número de batimentos cardíacos por minuto. É verificada por meio da palpação do pulso periférico ou ausculta cardíaca no período de 1 minuto. Em recém-nascidos e lactentes, temos uma frequência cardíaca de 120 a 160 batimentos por minuto. Em crianças de 6 meses a 2 anos, temos a frequência cardíaca de 90 a 140 batimentos por minuto. Em crianças pré-escolares, a frequência cardíaca normal é de 80 a 110 batimentos por minuto. Em criança em idade escolar, a frequência cardíaca normal é de 75 a 100 batimentos por minuto. Nos adolescentes, a frequência cardíaca normal é de 60 a 90 batimentos por minuto. E no adulto, a frequência cardíaca normal é de 60 a 100 batimentos por minuto. A verificação da frequência cardíaca ocorre em várias artérias do corpo, como por exemplo, na artéria radial, na artéria braquial, na artéria carótida, na artéria temporal, na artéria femoral, na artéria poplítea, na artéria tibial posterior, na artéria dorsal do pé e pode ser aferido também no pulso apical no meio do tórax. Para a apresentação das terminologias básicas, vamos utilizar os parâmetros do adulto. Para a verificação da frequência cardíaca no pulso periférico, por exemplo, na artéria radial, temos as seguintes terminologias. De 60 a 100 batimentos por minuto, temos como termo técnico normosfigmia ou eusfigmia. Abaixo de 60 batimentos por minuto, temos como termo técnico bradisfigmia. Acima de 100 batimentos por minuto, temos como termo técnico taquisfigmia. A verificação da frequência cardíaca no pulso apical, ou seja, no tórax, com os dedos ou com o estetoscópio, temos as seguintes terminologias. De 60 a 100 batimentos por minuto, temos como termo técnico normocardia ou eucardia. Abaixo de 60 batimentos por minuto, temos como termo técnico bradicardia. Acima de 100 batimentos por minuto, temos como termo técnico taquicardia. Vamos abordar agora sobre a pressão arterial. A pressão arterial é resultante da força exercida pelo sangue nas paredes das artérias,
tendo uma inter-relação entre o débito cardíaco, a resistência vascular periférica, o volume sanguíneo, a viscosidade do sangue e a elasticidade da artéria. Como já dito em vídeos anteriores sobre este tema, para avaliarmos a pressão arterial sistêmica, precisamos mensurar a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica, utilizando o estetoscópio e o esfigmomanômetro. De acordo com as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial do ano de 2020, temos como classificação uma pressão arterial ótima no adulto quando a pressão arterial sistólica estiver abaixo de 120 milímetros de mercúrio e a pressão arterial diastólica estiver abaixo de 80 milímetros de mercúrio. Temos uma pressão arterial normal quando a pressão arterial sistólica estiver entre 120 a 129 milímetros de mercúrio e ou a pressão arterial diastólica estiver entre 80 e 84 milímetros de mercúrio. Temos uma classificação de pré-hipertensão quando a pressão arterial sistólica estiver entre 130 a 139 milímetros de mercúrio e ou a pressão arterial diastólica estiver entre 85 e 89 milímetros de mercúrio. É classificado como hipertensão arterial em estágio 1 quando a pressão arterial sistólica estiver entre 140 e 159 milímetros de mercúrio e ou a pressão arterial diastólica estiver entre 90 a 99 milímetros de mercúrio. É classificado como hipertensão arterial estágio 2 quando a pressão arterial sistólica estiver entre 160 e 179 milímetros de mercúrio e ou a pressão arterial diastólica estiver entre 100 e 109 milímetros de mercúrio. É classificado como hipertensão arterial estágio 3 quando a pressão arterial sistólica estiver igual ou acima de 180 milímetros de mercúrio e ou quando a pressão arterial diastólica estiver igual ou superior a 110 milímetros de mercúrio. Como já mencionado, essa classificação é baseada nas últimas diretrizes brasileiras de hipertensão arterial. E para finalizar, vamos abordar sobre o quinto sinal vital, que é a dor. A dor é uma sensação ou experiência emocional desagradável associada com dano tecidual real ou potencial. A avaliação da dor é um processo complexo que tem como indicativo o relato do paciente. Para a avaliação da dor, pode ser utilizada várias escalas. As 3 escalas mais utilizadas são a escala visual numérica, a escala visual analógica e a escala visual de faces, podendo inclusive ter a associação das 3 em uma mesma escala. Eu vou deixar uma associação dessas escalas em PDF aqui na descrição deste vídeo para você baixar e imprimir. Nesta imagem aqui, percebemos as 3 escalas. A escala de faces, onde o paciente relata qual a face tem relação com a dor do momento. A escala numérica, que vai de 1 a 10, onde 0 significa ausência de dor, e o 1 e o 2 representa dor leve. 3 e 7 é relatada dor moderada, e de 8 a 10 é relatado dor intensa. A escala visual analógica interpreta a intensidade da dor relacionando com as cores.
Na escala visual analógica, podemos observar que vai do branco para o verde até a escala final de cor vermelha, que caracteriza a dor intensa. Essas escalas associadas são parâmetros importantes na avaliação da dor do paciente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, nos presenteie com o seu like, isso é muito importante para nós. Se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus colegas. Muito obrigado, abraço e até o próximo vídeo, pessoal.